No contexto em que nós vivemos, esse contexto da igreja pós-moderna, é estranho falar em símbolo de fé. Há uma ignorância por parte da maioria do que seria esse símbolo de fé, e muitos que sabem quais são os símbolos de fé, eles acham que não há necessidade de prescrevê-los. Nós vivemos no emaranhado de sofismas, aberrações filosóficas, ideológicas, doutrinárias, e que hoje a igreja brasileira ela está imersa nesse sincretismo religioso. É tanta mistura, são tantas doutrinas, cada uma falando uma coisa, que a igreja ela fica perdida nessa salada teológica. Então, diante dessa tela, desse cenário, afirmar que precisamos reexaminar e valorizar os símbolos de fé, separar a doutrina, nós acreditamos nessa doutrina, nós acreditamos nessa, separar o verdadeiro do falso, automaticamente se eu acredito nessa doutrina, eu rejeito essa. Então é necessário, nesse cenário tão plural, diversificado, de teologia, de filosofia, de ideologia, que é necessário guardar os símbolos de fé. Não é meramente a guarda de tradições religiosas. Não é isso. É manter, declarar, sistematizar, dizer para a igreja local, nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Dizer para o secularismo, nós rejeitamos essas ideias, essas vãs filosofias, porque nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Os credos, as confissões, os catecismos, os cânones, devem ser enfatizados como uma compilação necessária, útil da doutrina bíblica para a igreja do Senhor. Isso deve ficar muito claro. O que são os símbolos de fé? Primeiro, nós temos que ver o que são, depois, se são necessários e quais são as lacunas que eles preenchem. O vocábulo símbolo vem do grego symbolon, que significa basicamente lançar junto, dando a entender um sinal, uma marca que vai caracterizar alguma coisa. Isso um símbolo de fé, uma marca que caracteriza doutrinas para finalidades específicas. Essa palavra é usada, em suma, no conceito geral, como um acordo ou um sinal. Quando nos referimos aos símbolos de fé, estamos falando de um sinal. Que sinal é esse? O sinal da sã doutrina. Podemos entender também que os símbolos de fé, eles são resumos sistemáticos de verdades basilares. Uma sistematização de verdades fundamentais do cristianismo. E quais declarações formais são essas? Já que os símbolos de fé são declarações formais. Então nós temos quatro tipos principais de símbolos de fé: credos, confissões de fé, catecismos e cânones. Nós temos os breves catecismos e nós temos os catecismos maiores. Os credos, eles são declarações de fé resumidas e eles estão presentes em momentos históricos que antecedem o século XVI da Reforma Protestante. A igreja nos credos se agrupam nos concílios e eles deixam registrados, são documentos menores, que a igreja crê num assunto específico ou assuntos específicos. No século I mesmo, a igreja se debruçou, a patrística, muito sobre a questão da trindade, das duas naturezas de Cristo. Então nós temos credos
ou credo específico falam disso. Por quê? Porque levantou falsos ensinos. O docetismo, por exemplo, era a doutrina grega do século I, inclusive o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele combate o docetismo. 1 João 4:1, João vai dizer: aquele que nega que Cristo veio como homem, esse tem o espírito do anticristo. Esse é um falso profeta. Então nós temos um credo sistematizando de forma breve essa questão da dualidade da natureza de Cristo. Cristo sendo 100% homem, Cristo sendo 100% Deus. Os credos são declarações de fé resumidas. A igreja antiga produziu os mais conhecidos antes da divisão da igreja entre igreja ocidental e igreja oriental. A exemplo, nós temos o credo apostólico, o credo de Niceno e o credo de Atanásio. O credo apostólico foi um instrumento teológico desenvolvido pela antiga igreja entre o século II até o século VII, para resumir o conteúdo que a igreja cristã, o conteúdo central que a igreja cristã professava. Nós vemos ali falando, dando ênfase no Deus Criador, na obra de Cristo, no nascimento miraculoso de Jesus, ou seja, um resumo do conteúdo central do que a igreja cristã acreditava. Nós temos o credo de Niceno, né? O credo de Niceno é uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico, né, dessa reunião da igreja de Niceia, né, da igreja da Bitínia, que hoje é a atual Turquia, fica conhecido como o credo de Niceno. Isso se deu em 325 depois de Cristo, e como eu disse, é discutido ali a divindade de Jesus. Temos o credo de Atanásio, isso do século VIII, ele é um pouco mais longo, ele é um pouco, descaracteriza um pouco mais, porque ele tem 40 artigos, não capítulos, artigos. Mesmo tendo esses 40 artigos, é um credo menor. Ele vai falar a questão da Trindade, um só Deus em atributo, essência, substância, dividido em 3 pessoas diferentes, num plano missiológico para salvar. Então vai falar sobre a Trindade e também vai falar sobre a dualidade da natureza de Cristo. A diferença do credo para a confissão é basicamente o seu detalhamento. Questão de extensão, as confissões bem maiores, os credos menores. As confissões, Reforma Protestante para frente, os credos, Reforma Protestante para trás, né, o período histórico em que foram produzidos. Enquanto os credos foram feitos pela igreja antiga, as confissões são produto da reforma ou de igrejas herdeiras da reforma protestante. Podemos citar confissões: a escocesa, um documento de fé maravilhoso, a confissão de fé belga e a confissão de Westminster, que inclusive a confissão de Westminster, ela é prescrita pela nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil também prescreve a confissão de fé de Westminster. Os catecismos, eles têm uma finalidade mais simplista, é algo mais pedagógico, de ensino para a igreja. A sua estrutura, perguntas e respostas. Os catecismos podem ser maiores ou breves. Nós aqui prescrevemos o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior de Westminster. Ele é lido aqui na igreja, né? Aqueles que dirigem a liturgia da nossa igreja, eles leem na liturgia, no culto, na liturgia, a pergunta. A igreja em unidade, né? Vocês sabem disso, leem as respostas, são citadas as referências. Em casa, cada irmão tem em mãos esses catecismos, eles estudam em casa. E durante a liturgia é feita uma breve explanação. Perguntas e respostas, esses são os catecismos. Os catecismos nós temos de Lutero, nós temos o catecismo de Wittenberg e os catecismos, como eu disse, de Westminster.
que a nossa igreja adota os Westminster. Os cânones são decisões oficiais da igreja que se reúnem em concílio quanto a doutrinas específicas. A exemplo, temos o Cânon de Dort, que nós adotamos, tá? Que foi a questão dos teólogos reformados, que eles dão uma resposta à remonstrância. A remonstrância foi um movimento arminiano, que eles tentam refutar a soteriologia calvinista, e então há uma reunião, né, que se dá de 1618 a 1619, que foram teólogos dos Países Baixos, ali da Holanda, que eles se reúnem. Esse sino teve uma dimensão singular, mas 27 teólogos internacionais de outras regiões, de outros países, teólogos calvinistas, eles se reúnem com os delegados dos Países Baixos e eles deixam arquivados, é um documento maior. Então, os cânones, eles são diferentes dos credos, porque são maiores, os detalhamentos são diferentes das confissões, porque são menores, e o assunto é mais específico. O Sínodo de Dort foi convocado em vista, né, em série de uma perturbação no seio das igrejas reformadas pelo surgimento e propagação do arminianismo. Então, o Cânon de Dort tem o arminianismo como doutrina estranha. Qual a importância, então, dos símbolos de fé? Nós vimos agora quais são os símbolos de fé. Nós vimos a necessidade, né, de ter, porque eu disse aqui que são manifestações sistemáticas, umas maiores, outras menores, em períodos diferentes da história, então há uma necessidade. E qual a importância? Aqui nós vamos ver. Nós podemos designar a utilidade dos símbolos de fé frisando alguns propósitos. Primeiro propósito, doutrinário. Os símbolos de fé, eles têm uma ênfase na doutrina. Segundo propósito didático. Terceiro propósito é um propósito que ele tem de usar a escritura como base. Não é esbarra no princípio doutrinário, mas o princípio doutrinário, né, do símbolo de fé, primordial, é dar resposta bíblica. Mas para dar a resposta bíblica tem que ter uma imersão na escritura. Então, nós vamos, por último, basilar isto na escritura. Então, nós temos aqui o propósito doutrinário. Então, desde a morte dos apóstolos, a igreja tem confessado as doutrinas dos apóstolos, pregado pelos apóstolos, por Cristo, depois, né, pelos apóstolos e, consequentemente, pelos seus discípulos, como nós já vimos aqui, a questão dos credos, que se dá a partir do século II. Com isso, nós podemos apontar a preservação da doutrina bíblica como o primeiro fator dos símbolos de fé. Nos 4 primeiros séculos, foram definidos, principalmente questões teológicas, quanto à trindade, né? Nós temos aí um dos pais da igreja, Tertuliano, que doutrina muito sobre a questão da trindade, e ele até cunha esse termo latino, trindade. O termo trindade não tem na Bíblia, mas a ideia do Deus uno é dividido em 3, a trindade ontológica, a trindade econômica, porque Tertuliano debruça sobre isso. Depois os reformadores eles refinam melhor o pensamento tertuliano. E nós temos também assuntos sobre a cristologia, Cristo do grego ungido, logia, logos, estudo sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus, né? a dualidade da natureza de Cristo. Posteriormente, no século V, nós temos, né, a questão antropológica do pecado, aquele grande debate entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Pelágio, um teólogo que nega a queda quanto uma depravação em toda a existencialidade humana. Pelágio dizia que o pecado não afetava da forma que alguns entendiam, que o pecado era o mau exemplo de Adão, que o homem só seria afetado se ele acompanhasse, né, o mau comportamento de Adão. Então ele nega que a queda depravou o homem.
Agostinho de Hipona vai discordar e eles entram nesse grande debate antropológico acerca da queda e desenvolvimento do pecado. A soteriologia ela vai ser mais desenvolvida e discernida, definida durante a Reforma Protestante. Os reformadores do século XVI se preocupam muito sobre a questão da predestinação. Sotério vem de pecado, logia estudo, o estudo sobre pecado. É por isso que eu gravei um vídeo, um pedaço de um vídeo, e postei nas minhas redes sociais há uns dias atrás, e alguns pastores que não são reformados não concordaram, ou outros não gostaram, dizendo que a igreja deles, que não vem da Reforma Protestante, ou não tem uma tradição reformada, né? Eles podem comemorar sim o movimento, mesmo sem guardar símbolos de fé da Reforma Protestante. Mas somente a fé dos reformadores, somente a fé dos reformadores está na perspectiva calvinista. Somente a fé é que Deus ele concede a fé, o homem está morto seu delito e pecado, Deus ressuscita, regenerar, dá a fé ele é edificado, num conceito da predestinação. Somente Cristo, um conceito reformado, calvinista. Somente a Escritura, somente a glória de Deus, somente a graça, tudo no conceito soteriológico calvinista. Então, é por isso que eu digo, comemora a Reforma Protestante, mas adota arminianismo, é estranho. Dentro desse desenvolvimento histórico doutrinário, é importante pontuarmos também a questão apologética, né? Que é epistemologia, um pensamento com introdução, desenvolvimento, início, meio e fim, um final, né? A teologia sistemática, a teologia bíblica, as próprias confissões de fé são processos apologéticos. Então, dentro desse desenvolvimento histórico, doutrinário, é importante pontuarmos a questão apologética. Esta afirmação doutrinária leva automaticamente a uma ênfase da defesa da fé. Principalmente hoje, que tantas coisas são disseminadas pela tecnologia, a rede social, né, Facebook, Instagram, etc. Os ensinos chegam nas mãos das pessoas que nós pastores pastoreamos. Então a doutrina ela chega no seio da igreja. O que o pastor pode fazer é refutar e expulsar a doutrina. E consequentemente, se houver alguém obstinado num falso ensino, automaticamente ele vai ser retirado também. Então é uma defesa da fé. A importância doutrinária do símbolo de fé, que é uma defesa da fé, vai expulsar o falso ensino. Por quê? Porque tem um verdadeiro ensino sistematizado. A Assembleia tem que ter os seus símbolos de fé, a Batista tem que ter, né? Os presbiterianos têm, nós, a Igreja Reformada, também nós temos, os luteranos têm, e assim, em sucessão, né? Sucessivamente. Mas a maioria das igrejas não possui um símbolo de fé, então eles não têm uma defesa clara da sua fé. A igreja, através do símbolo de fé, ela vem defendendo a teologia ensinada na palavra de Deus. Porque nós não dizemos que os símbolos de fé, eles são infalíveis. Eles são interpretações. Só que os símbolos de fé, vindo de uma hermenêutica, uma exegese sadia, são sistematizações da Bíblia. Uma definição interessante para símbolo, para as confissões de fé, os símbolos de fé, que eles são muros que estão ao redor da Escritura. Eles proíbem que os falsos ensinos eles entrem. Os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles são os primeiros a dizer que é desnecessário, é anacronismo, é retrógrado, símbolo de fé. Porque eles sabem que se a igreja cunha sistematicamente naquilo que crê, né? Credo vem do latim creio, cremos. Se a igreja possui exatamente, sistematicamente o que crê, automaticamente o que ela não crê, ela vai rejeitar. Então o falso ensino não entra. Nós temos um propósito didático, né? Não só as confissões, os credos, têm sido usados no ensino religioso, mas principalmente os catecismos. Eles são úteis na utilidade da educação da igreja, principalmente das crianças. Nós temos aqui o Catecismo Kids, o Baby Catecismo, que é o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior.
Tainá já ensinou aqui na igreja para as nossas crianças os nossos catecismos. Os catecismos eles são formulados em perguntas e respostas, com a base bíblica ali. Aqui na nossa liturgia, como já disse, eles são lidos por quem está dirigindo a liturgia, recitado as respostas pela igreja, é feita uma pequena explanação para a igreja, e todo membro aqui da Igreja Reformada Bethesda tem esse símbolo de fé em mãos, que pode acessá-lo em casa. Pelo fato da praticidade e da organização pedagógica, os catecismos têm sido úteis, servidos como uma grande ferramenta para a instrução do povo de Deus. A última pessoa que pregou nessa igreja, ele disse, olha, é um desafio pregar na Igreja Reformada Bethesda, porque é uma igreja que eu tenho certeza que é uma igreja muito instruída na palavra. Então, de fato, a pessoa pregar aqui, né, nesse púlpito, essa pessoa ela vai ter que ter uma seriedade muito grande com o texto. Porque senão, essa pessoa ela vai ser refutada pela igreja. Por quê? Por causa da Escritura. Por quê? Porque os símbolos de fé dessa igreja ajudam essa igreja local a entender a Escritura. É por isso que é impossível chamar um arminiano para pregar aqui. Por quê? Porque ele vai estar pregando, né, uma perspectiva totalmente diferente do que nós entendemos e que está prescrito aqui nos nossos símbolos de fé. Tanto o aprendizado cristão como a orientação eclesiástica, litúrgica, ganha com os símbolos de fé. A igreja fica uma igreja sadia e una no pensamento teológico. Por isso é importante que cada denominação, como eu disse, tenha a confissão doutrinária, para que haja uma unidade no ensino. A igreja que tem os seus símbolos de fé, o professor na escola bíblica não vai ter aquele problema da pessoa ficar divergindo o que ele está ensinando. Eu não concordo com o que você está ensinando. Sabe por quê? Porque quando a pessoa aceita a Cristo, aceitar a Cristo é uma expressão, né, ela aceita Jesus porque Jesus aceitou primeiro. Mas quando a pessoa entra no corpo espiritual místico de Cristo, consequentemente ele entra no corpo visível, aqui na Bethesda, ele vai passar pelos ensinos. Para ele poder ouvir, mensurar o nosso símbolo de fé e prescrever ou não. Se ele não prescrever, como ele vai ficar aqui discordando de tudo que a igreja acredita? Então há unidade de pensamento. A pessoa que visita e resolve unir com a Bethesda, ele passa por um processo dos ensinos. Ele vai conhecer o nosso símbolo de fé para saber se ele vai prescrever ou não. Nós temos irmãos aqui e nesse momento estão passando por esse momento de conhecer bem a teologia reformada. Então, há necessidade de uma unidade no ensino, há uma necessidade de unidade no ministério e na comunhão da igreja. E a base bíblica para que a igreja confesse aquilo que ela acredita. No Antigo Testamento, nós vamos ver a orientação de Deus para o seu povo em relação ao ensino dos pequeninos, por exemplo. Deuteronômio 6, do versículo 6 a 8. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Para quê? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como uma faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Isso aqui nós nos referimos ao Pentateuco, os ensinos de Moisés. O judeu, ele recebe aqui a ordem de que a lei de Deus fosse ensinada para o filho. Como que um pai, sem conhecimento teológico, ou talvez até cognitivo de sistematizar, de elaborar uma apologética, como que ele vai ensinar a doutrina para o filho? Catecismo. Qualquer pai. Qualquer pai. Ele pode pegar o catecismo e fazer o culto doméstico. O culto doméstico é uma prática da nossa igreja, um sistema doutrinado da nossa igreja, onde o pai, a mãe
e juntamente com os filhos, faz o culto em casa. Os catecismos, eles são usados, inclusive, para o culto. Então, a ordenança: estudem a palavra, ensine para os filhos. No Novo Testamento, temos uma ênfase também na confissão da nossa fé. Os doutrinadores do Novo Testamento, os apóstolos, dizendo que a igreja precisava saber em que ela cria e declarar as verdades da palavra. Isso significa que não é somente a afirmação da religião, mas a manifestação confessional da doutrina de Cristo. Isso significa que não é somente a afirmação de uma religião. É o cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, professando a fé, professando a Bíblia como a única regra infalível, autoritativa da nossa fé, de prática, e professar isso. Isso significa que não é meramente algo institucional, mas algo bíblico. Nós temos Romanos 10, 9 a 10, dizendo assim: antes preservai a Cristo como Senhor no nosso coração. Estais sempre preparados para responder. Olha só, preparados sempre para responder o que vos pedi a razão da esperança em vossa fé. Melhor, antes de estar Romanos, aqui eu citei 1 Pedro 3,15. Devemos estar preparados para responder às doutrinas que nos dá esperança, responder à razão da nossa fé. Onde está tudo isso? Onde diz que Deus, Ele é um ser jamais criado, que criou tudo? A queda, desenvolvimento do pecado, necessidade da redenção, Cristo vindo, cumprindo seu ministério, voltando para o Pai, enviando o Espírito Santo, o Espírito dotando a igreja com dons, estando com a igreja trilhando nessa terra, em santificação, pregando o Evangelho a todo mundo, doutrinando a vinda de Jesus, a ideia de culto. Onde nós tiramos isso? Da Bíblia. Então nós devemos estar preparados para responder a todos que nos perguntarem, a todos que chegar a nós e perguntar. Então nós devemos confessar. Romanos 10, 9 a 10. Isso aqui é um credo e tanto, né? Isso aqui é um credo e tanto. Não é sistematizado, mas está na Bíblia. Olha só. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o seu coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz, olha só, confissão para a salvação. Olha só, a Escritura dizendo que nós devemos saber as doutrinas, saber a razão da nossa fé, da nossa esperança, e nós devemos confessar. 1 Timóteo 6,12. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, olha só, para a qual foste chamado. Olha a parte B. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, 1 Timóteo 6,12. Hebreus 4,12. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A confissão não é um livro acima da Escritura. Não são documentos acima da Escritura. Eles se dobram diante da Escritura. Mas eles são didáticos, pedagógicos, sistemáticos, apologéticos, que ensinam até as nossas crianças as nossas doutrinas, em que nós cremos. Lembre do texto de Deuteronômio. Ensinemos a palavra de Deus aos nossos filhos. Os catecismos são muito bons para isso, né? Então podemos ver claramente que nesses textos a confissão da igreja já era de grande importância, mesmo ainda não sendo documentos oficiais, né, confessionais. Por que os reformadores? Por que os pais da igreja? Por que os verdadeiros cristãos, teólogos, pastores, líderes, até mesmo a Idade Média,
os remanescentes da Idade Média, eles entendiam que haveria de haver uma sistematização, uma declaração pontual, dar uma resposta aos ímpios, ao secularismo, em que a Igreja de Cristo Santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, elas criam os credos antecedendo a reforma. Reforma e pós-reformas, os símbolos de fé, os cânones, os maiores, os breves catecismos, porque são respostas sistematizadas da nossa esperança e da nossa fé. Podemos ver isso muito claro na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 3, 7. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo a Escritura, e foi, segundo a Escritura, e foi sepultado. Olha só. Ressuscitou ao terceiro dia, o credo apostólico. Segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Tirando alguns relatos semi-biográficos aqui do texto, nós temos com muita clareza o quê? Confissões de fé. Confissões de fé. As igrejas reformadas são igrejas racionais demais, dogmáticas, tradicionais demais. Tem esses credos aí pelo credo já nos associa à Igreja Católica. Muitos falam que a Igreja Reformada Bethesda nós somos católicos mansos. É uma brincadeira assim, de mau gosto, né? Mas quem faz essa brincadeira, faz isso também aos presbiterianos confessionais. Mas essa brincadeira é uma ignorância. Credo é só, eu creio. Paulo disse, sejam prontos, Pedro, sejam prontos, para dizer que vocês creem. Então nós estamos seguindo ordenanças da Escritura, né? O conceito bíblico de confessionalidade. Então, ao tratarmos o assunto de confessionalidade, nós não podemos embargar um conceito puramente formal, ideológico, epistemológico. Não é só isso. Claro que é uma bagagem teológica muito grande nos símbolos de fé. Mas não é só isso. Não é só ter uma teologia mais articulada e melhor elaborada que de outras igrejas. Não é isso. Quando encaramos, né, e assim muitos encaram, nós reduzimos a confessionalidade, porque muitas pessoas vão dizer, né? Essas igrejas estão só preocupadas com princípios puramente formais, ideológicos, epistemológicos. Não é isso. Também como disse, é uma bagagem teológica, mas não é só isso. Então, quando nós encaramos que é somente tradição e teologia, e muitos encaram, nós vamos reduzir a confessionalidade bíblica a uma redundância entre termos, documentos, e essa não é a essência da confissão cristã. Essa não é a essência da nossa igreja. O confessar vai além de crença ideológica teológica. O confessar não é mera profissão. O confessar é algo muito mais, né? É um modo de agir em relação à Escritura. O confessar vai muito além de dogmatismo e paradigmas. Por outro lado, o fato de verbalizar no que se crê é decorrência da encarnação da mensagem do Evangelho na igreja. Por intermédio da igreja. É sistematizar a pregação. Isso é ter símbolo de fé. Ter símbolo de fé é sistematizar o ensino. Por isso que nós temos símbolos de fé. O Salmo 16, resumido no versículo 10, diz: cri. Por isso falei. Né? O ditado popular, a boca fala do que o coração está cheio. Essa materialização deve ser valorizada. Deve ser estimulada. Deve ser exercitada. O verbo grego, né, homologel, do qual deriva o nosso termo, né, nosso verbo, confessar, significa literalmente falar a mesma linguagem, concordar com, confessar. Nós falamos aquilo que cremos. Nós confessamos a palavra de Deus como o único escrito inspirado por Deus.
Se uma igreja não sabe no que acredita, ela acaba acreditando em tudo que os outros falam em nome de Deus. Igreja reformada é uma igreja local. Uma igreja de Cristo como outras. A tradição reformada não pode produzir vaidade no nosso coração. A teologia reformada não é para nos tornar exclusivistas. Quem faz isso é seita. Não produz vaidade em nós, produz piedade e humildade. Produz zelo e reverência pela palavra de Deus. Temos símbolo de fé, não é porque a nossa teologia é melhor. Temos símbolo de fé porque nós somos zelosos, porque o Espírito nos deu condição de sermos zelosos. Somos zelosos, sistematizamos o que cremos, porque a Escritura diz que devemos sistematizar. Não é mera tradição, dogmatismo, não é meramente algo epistemológico, dogmático, não. É obediência à palavra de Deus. O dia que uma teologia produzir arrogância no coração dos outros, alguma coisa está errada com essa teologia ou com quem está recebendo essa teologia. De forma nenhuma a confessionalidade é para isso. De forma nenhuma guardar símbolo de fé para produzir arrogância. É para produzir conhecimento. O reverendo Augusto Nicodemos diz algo que eu concordo. O sacrifício de Cristo levou os nossos pecados, não a nossa inteligência. O culto, logikos, Romanos 12:1, ele deve fazer lógica, fazer sentido. Por isso sistematizamos através da ciência teológica, né, o que nós cremos. Uma confissão é uma declaração de concordância com o conteúdo do que é afirmado pela Escritura Sagrada. 1 Timóteo 6,12 diz assim: trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então nós estamos trazendo esse ensino para a vida da nossa igreja, porque estamos recebendo irmãos de outras denominações reformadas, e por incrível que pareça, esses irmãos estão vindo, está acontecendo uma diáspora de igrejas reformadas do Vale do Aço, para a glória de Deus. Se nós acreditamos que uma igreja confessional é uma igreja madura na fé, e nós entendemos que a nossa igreja então que possamos vir mesmo, não tem nada a ver com pescar em aquário dos outros, mas se não estão pregando a sã doutrina, a confessionalidade nas igrejas reformadas, aqui é uma porta aberta para abrigar esses irmãos também. Eu não discordo, e não discordo de ninguém, que eu sou um ávido crítico às igrejas reformadas que não são confessionais. Então, irmãos estão vindo para essa igreja, recebemos irmãos da Instituição Católica Apostólica Romana, pessoas que não são crentes, estão sendo batizadas aqui, os seus filhos estão sendo batizados aqui. Então, trazemos esse estudo para quê? Para conceituar o que é símbolo de fé, conceituar mediante a Escritura, por que temos que ter, qual a importância, quais são os pilares, é o que nós vimos aqui hoje. Que Deus em Cristo possa ter misericórdia da nossa vida, produzir em nós humildade.